Ministro Gilmar Mendes do STF manda trancar investigação sobre suposta corrupção na Prefeitura do Recife. Isso depois do Ministério Público de Pernambuco e Tribunal de Justiça de Pernambuco mandarem reabrir a investigação, que já havia sido trancada pelo juiz, pai de um cara que a Prefeitura passou em um concurso da Procuradoria Pública na frente de um PCD, depois que esse juiz trancou essa investigação. O enredo é meio confuso, e é por isso que a gente está aqui para explicar para você. O que foi essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Ela é legal? Ela está errada? Ela está certa? Vamos para a explicação. Essa decisão que você está vendo aí na tela, publicada no dia 31 de janeiro, mas assinada pelo ministro Gilmar Mendes no dia 30 de janeiro, foi baseada numa denúncia feita por 3 secretárias da Prefeitura do Recife. Basicamente, essas 3 secretárias alegaram uma possível instrumentalização político-eleitoral e uma violação do dever de neutralidade estatal em uma investigação conduzida pelo GAECO, do Ministério Público de Pernambuco, num contexto de pré-campanha eleitoral para 2026. Isso é importante eu chamar para vocês. Basicamente, essas 3 secretárias alegaram que estava havendo uma investigação de cunho político e não uma investigação de cunho legal por parte do Ministério Público em época de pré-campanha. Primeiro, a gente fica se perguntando, tiveram que provar, né? Que era de cunho político e não de cunho legal. Ou não, foi somente falar. Primeiro questionamento. Segundo, por que é importante eu falar isso no momento de pré-campanha? Porque em 2022, o próprio PSB entrou com uma ADPF pedindo a restrição dos poderes e dos limites de investigação, tanto de ministérios públicos quanto de polícia civil, em época de eleição. Ou seja, desde 2022, o PSB tenta barrar o poder de investigação de ministérios públicos em todos os estados e também das polícias civis. O PSB é contra investigações. Ponto. Usando essa DPF, o PSB fez uma petição dentro desse processo que corria em segredo de justiça, e foi nessa petição que o PSB pedia para que o STF trancasse a investigação contra a Prefeitura. Que investigação? Isso é importante eu dizer para você. Antes mesmo do escândalo do concurso. A gente não sabe quando, porque o processo está em segredo de justiça em uma vara criminal aqui de Pernambuco, aqui do Recife. Mas essa petição foi a respeito da investigação de 2 contratos que teriam supostas irregularidades em 2 atas de registro de preço, com valores que somados dão mais de 118 milhões. Segundo o GAECO, haveria indícios de fraude licitatória, conluio e movimentações financeiras atípicas, com um lastro em investigação anterior. Foi uma operação chamada Patranha. Basicamente é o que causou aquela investigação das construtoras, em que pode haver aí o desvio de até 500 milhões de reais. E veja, a investigação começou com 2 contratos e depois ela cresceu. Normal em qualquer investigação. Nessa petição, feita pelas secretárias, no nome das secretárias da Prefeitura do Recife, o que é que elas alegam? Uma coisa chamada Fishing Expedition, uma pesca probatória, ou seja, uma catação de provas. Elas alegam que o Ministério Público estaria atirando para todos os lados, resumindo, para catar provas que pudessem gerar novas investigações. Basicamente é isso. E por que elas alegaram isso? Porque aquela investigação, que começou com 2 contratos, gerou um desdobramento em que o Ministério Público de Pernambuco pedia a quebra do sigilo bancário e também a comprovação de imposto de renda de 22 servidores, entre eles vários secretários da Prefeitura do Recife, nos últimos 5 anos. Porque durante as investigações foram colhendo mais informações e tinham indícios de que essas 22 pessoas poderiam ter tido um enriquecimento ilícito. Só que o que o PSB alegou foi o quê? Que isso era um Fish Expedition. E alegaram isso com base em quê? Naquela DPF de 2022 que eu falei para vocês, que o próprio PSB colocou. Só que vejam, esta denúncia, essa petição do PSB já estava rodando. E o que é que o PSB fez? Para tentar robustecer esse pedido, o PSB pegou aquela denúncia feita pela Rede Record de uma possível polícia espiã aqui de Pernambuco, acrescentou isso na petição para poder convencer mais ainda, ou tentar convencer mais ainda, o ministro Gilmar Mendes de que a prefeitura estaria sendo perseguida pelo governo de Pernambuco. Pelo jeito, deu certo. Porque o próprio ministro Gilmar Mendes diz na decisão dele que esse fato foi colocado depois
e ele levou isso em consideração para tomar a decisão que tomou. Na decisão tem aí, o ministro Gilmar Mendes julgou procedente o pedido e determinou o trancamento do procedimento investigatório criminal por desvio de finalidade e violação à tese de neutralidade estatal, baseado na DPF colocada pelo próprio PSB em 2022. E aí vejam a decisão. Determinou também uma intimação ao GAECO para abstenção de novos atos sem lastro probatório mínimo. Oficiou o CNMP. O que é o CNMP? O Conselho Nacional do Ministério Público, um órgão fiscalizador dos ministérios públicos, para apuração de responsabilidade funcional, ou seja, para encontrar um culpado no Ministério Público por estar agindo ilegalmente, e ainda oficiou a Polícia Federal para que ela investigue o Ministério Público. Basicamente, Gilmar Mendes disse que o Ministério Público deveria individualizar as condutas dos 22 investigados. Só que aí eu fico me perguntando, e o 8 de janeiro? Teve conduta individualizada? Mas tem gente que está presa até hoje por causa disso. Fica incoerente. Só que veja, os próprios fatos combatem o que o ministro decidiu. Primeiro, dizer que o Ministério Público não individualizou as condutas. É normal uma investigação começar com um escopo, com um suspeito ou dois, e virar vários. Isso acontece em vários pontos do Brasil durante a história toda. A polícia, por exemplo, num inquérito criminal, pode começar sem nenhum suspeito, depois tem um suspeito, depois passa para 10 suspeitos. É assim, por exemplo, que acontece a prisão de quadrilhas inteiras, de organizações criminosas. Só que quando você vai descobrindo essas outras pessoas, você não está tomando sopa de cigano, para não dizer o ditado completo. Você primeiro sabe os nomes, o possível envolvimento deles, e aí você toma atitudes legais, judiciais, para poder comprovar ou não esse envolvimento. No caso dos crimes de enriquecimento ilícito, de possível corrupção, o normal é justamente pedir quebra de sigilo bancário e declaração de imposto de renda. É a única forma de se provar o enriquecimento ilícito. E olha, isso se tudo tiver declarado direitinho, porque a polícia também pode, ou o Ministério Público, pedir para uma investigação da posse de bens que não estão declarados. A gente já viu isso várias vezes. Então, esse apontamento de falha no procedimento do Ministério Público não tem base. Esse é o mesmo argumento para outra falha que o ministro Gilmar Mendes aponta para justificar a decisão dele, de que o Ministério Público teria tentado construir provas que não estão ligadas ao escopo inicial da investigação. É a mesma coisa, veja, a investigação cresceu. Não é isso que a gente quer? A gente não quer que a investigação dê certo e que prenda culpados de corrupção? E o terceiro argumento, o tal do Fishing Expedition, seria a ampliação objetiva ou subjetiva da investigação. Mesma coisa, gente, a investigação, ela começa num ponto e ela pode ampliar. Isso é normal. Existe uma coisa chamada serendipidade. É o encontro de provas. Eu estou investigando a pessoa A e através da pessoa A eu posso chegar à pessoa B, C, D, até Z. Serendipidade é um conceito previsto no direito brasileiro. Tá, então agora o que é que pode fazer? Antes de eu dizer isso para você, eu preciso te deixar claro uma coisa. O ministro Gilmar Mendes ouviu o Ministério Público e ouviu o governo de Pernambuco. Ele inquiriu o Ministério Público a dar a sua versão e também o governo do estado a dar a sua versão. E o que me chamou a atenção aqui foi que o governo do estado basicamente disse: não tenho nada a ver com isso, isso é com o Ministério Público. A interpretação desse posicionamento eu vou deixar que você faça. Então vamos para o que a gente pode fazer. Enquanto vereador, essa é uma esfera que eu não tenho jurisdição. Isso caberia a deputados federais, cabe a deputados federais, senadores, porque está no âmbito já federal. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai conversar com o Diretório Nacional do Partido Novo, vamos conversar com os deputados federais, com o senador Eduardo Girão, para ver se enquanto partido a gente consegue reverter essa decisão no STF. Sim, nós vamos atrás disso. O que fica de prático no que está acontecendo é: o PSB sempre fez de tudo para evitar investigações. E agora faz mais uma vez. Por que de toda forma e a todo custo evitaram a investigação? Esse é o ponto principal. Se fosse eu, estaria abrindo as minhas contas até pessoais. Tudo que quisessem podem vasculhar, porque eu não tenho nada de errado, eu não tenho o que esconder. Se eles também não têm o que esconder, por que tentar barrar uma investigação? João Campos, tanto enquanto prefeito do Recife, como presidente do PSB, somente taxou e carimbou que a prefeitura tem coisa errada, que a ação dele tem coisa errada, e ele quer esconder. Esse é o frigir dos ovos. E eu preciso que você acorde para isso. Na terça-feira tem a votação da admissibilidade do processo de impeachment dele. Não é a cassação dele que vai ser votada. É o direito da Câmara de Vereadores investigar
o possível crime do fura-fila do concurso. E aí fica outra pergunta. Por que querer barrar também esta investigação da infração político-administrativa praticada quando ele furou a fila do concurso para botar o filho do juiz que arquivou esta investigação? Olha o tamanho do movimento para barrar que esses contratos sejam investigados. Enquanto a gente briga lá no STF, eu preciso de você brigando aqui no Recife. Pressione os vereadores, pressione o mundo político do Recife, pressione nas redes sociais. A gente precisa abrir uma investigação na Câmara de Vereadores contra o prefeito João Campos. E a gente precisa tirar do poder gente que não quer investigação. Porque quem é contra a corrupção não é contra a investigação, mas quem é contra a investigação é a favor da corrupção.